Primeira que não época, há. segunda época, terceira época. Bom, então vamos pensar em coisas boas, elevar nosso pensamento a Deus, que é nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, conclamando a presença dos nossos mentores espirituais e dos coordenadores espirituais dos trabalhos da noite de hoje, que possamos desenvolver os assuntos, os comentários da melhor maneira, possamos estar em harmonia, em paz, nossos lares possam ser envolvidos por energias de paz, de luz, possam ser dissipados todos os miasmas negativos que por uma razão ou por outra nós depositamos, e que, se houver algum amigo do plano espiritual, que seja encaminhado a um local de paz, de refazimento, que ele leve o nosso forte abraço espiritual. Lembrando que nosso estudo do Livro dos Espíritos, né, ele é atemporal. Eu tomei a liberdade de repassar de novo o que trata o Livro dos Espíritos, né, na primeira parte das causas primárias. Essa seria um primeiro livro com 4 capítulos. Primeiro, a gente viu sobre Deus, Deus infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e depois o panteísmo. No segundo capítulo, dos elementos gerais do universo, conhecimento do princípio das coisas, o espírito e matéria, propriedades da matéria e espaço universal. No terceiro capítulo, nós vimos da criação, a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, o povoamento da Terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidades dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. E o quarto capítulo da primeira parte foi do princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Já na parte segunda, que é a que nós estamos, são 11 capítulos. Nós estamos no primeiro, que é o capítulo dos espíritos, origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, depois vimos o perispírito, diferentes ordens dos espíritos, escala espírita, terceira ordem, espíritos imperfeitos, segunda ordem, bons espíritos, primeira ordem, espíritos puros. Estamos no que concerne a progressão dos espíritos, que começou na pergunta 114, os espíritos são bons ou maus, por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E hoje nós vamos ver a partir da pergunta 126. Eu coloquei a 125 aqui só para a gente, como foi a última que nós vimos no encontro passado, falávamos sobre os espíritos que enveredaram pela senda do mal, poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Os espíritos responderam, sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Ou seja, esse período para eles, que eles estão no mal, até chegar ao grau de superioridade, que é ponto final para todos nós, o período de tempo vai ser mais longo. Por essas palavras, as eternidades se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhe é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbe numa prova. Então, essa questão do período de tempo que há sofrimento para alguém, para aquela pessoa, para aquele espírito, vai ser, para ele talvez seja muito grande,
e seja até eterno, no pensamento dele. Mas depois que ele passar por esse estágio, que é um estágio interno dele, ele vai continuar a sua senda de sobrevivência e de rumo à superioridade de grau. Hoje nós vamos ver, chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? É interessante essa questão, né? Ou seja, será que Deus prefere um a outro? O que respondem os espíritos? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Então, na realidade, pelo pensamento espírita, Deus trata toda a sua criação de uma mesma forma. Não há privilegiados, não há condenados, né? Então, aqueles que são chamados maus, porque sucumbiram antes, não eram mais que simples espíritos, porque todos os espíritos, toda a sua criação, quando a gente chega no estágio hominal, nós somos simples e ignorantes, né? Então, a partir daí, com o desenvolvimento da razão, que é onde nós nos individualizamos, nós somos, até aquele momento, simples e ignorantes, né? Na 126, eu peguei um comentário do Miramês, né, alguns tópicos que ele colocou nessa questão. E ele começa dizendo assim, ó: o soberano Senhor do universo é todo amor e todo bondade. Ele não assiste a um filho mais que a outro, por ser todo justiça. Porque um espírito, desde o seu princípio, escolheu o caminho do mal, enquanto outros palmilham somente a senda do bem? Onde encontrar essa desigualdade? É fácil de se observar. A alma que ama o bem é mais velha, as experiências pelas quais passou em inúmeras reencarnações já lhe conferiram maturidade necessária, de maneira a escolher e obedecer às leis que atendem ao amor. Quem escolhe o mal desconhece o bem, e quem vive o bem já sentiu as consequências do mal. Então, é bem interessante esse comentário do Miramês, né? Quando ele fala sobre a nossa maturidade, né? Quando nós estivermos nesse grau de evolução, né? Nós, com certeza, partilhamos muito as consequências do mal que nós possamos ter realizado, ou as consequências desse mal, né? Alguém quer comentar algum? Podemos tocar. Já na 127, os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais são criadas iguais. Porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga o seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, exceto, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição.
assistindo um vídeo do Paulo de Figueiredo, ele comenta sobre alguém que tem o pendor para música, ou para a área da saúde, que seja. Não é em uma vida que essa pessoa chegou a esse nível, né? Então, toda essa tendência que cada um de nós tem a certas habilidades, certas profissões, não é em uma existência, não foi nessa existência que a gente aprendeu a ser o que somos. Foi necessário várias existências, vários estudos, vários desenvolvimentos para que a gente conseguisse chegar ao que nós somos hoje. Então, alguém que tem um pendor para um ramo específico do conhecimento, ele desenvolveu mais do que uma existência para atingir isso aí. Então, aquilo que nós somos, com certeza, nós avançamos por muitas existências. Isso quer dizer que nós vamos precisar de outras existências para avançarmos em outros ramos de atividade. Porque para nós chegarmos a um estágio de desenvolvimento de espíritos superiores e puros, nós vamos ter que passar por cada uma dessas atividades que compõem a grande humanidade, né? Então, por exemplo, nós conseguiremos sermos espíritos superiores se não tivermos o concurso, por exemplo, de desenvolvermos em algumas existências o pendor sobre a educação, conseguiremos sermos superiores, né, atingir esse estágio, se não tivermos o desenvolvimento de caráter religioso, mesmo que seja essa religião o ato de me conectar diretamente a Deus, aos espíritos superiores, né? Então, para cada uma desse desenvolvimento, para cada um desses conhecimentos que a gente vai adquirindo, são necessárias mais do que uma existência, né? Quer comentar, Carla? Não, tá tranquilo. É que fica abrindo e fechando aqui para não cair a internet. Aí quando eu Tá vejo bem. começa a rodar, eu fecho a câmera. Tá bem. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam sem transição da infância à madureza. Ou seja, é necessário esse tempo, né? A gente não sai da infância para a idade madura. E entendemos essa idade madura como uma existência que o espírito sai da sua primeira reencarnação para chegar ao estágio de espírito superior ou de espírito puro, né? Então é um longo caminhar, né? Que eles compararam como as crianças, né? Simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Todas essas questões que a gente viu nesse primeiro capítulo, é sempre enfatizado muito o livre-arbítrio. Quando que a gente adquire o livre-arbítrio? A questão de ser bom e ser mal. O grande
tempo que é necessário para a gente adquirir os pendores para sermos bons, né? Então, eles, tanto Kardec quanto o próprio pensamento dos espíritos superiores, eles relataram várias questões, né? Mas vem cá, Deus cria a todos simples e ignorantes. Mas e por que que uns pendem ao mal e por que que uns pendem ao bom? Então eles discorreram sobre vários aspectos, né? E deixando sempre livre-arbítrio, efeito do livre-arbítrio. O livre-arbítrio que a cada vez que a gente vai amadurecendo, o nosso livre-arbítrio também vai expandindo. E quando a gente tem um livre-arbítrio, e mesmo tendo esse livre-arbítrio, a gente pende às questões ligadas às nossas imperfeições, esse tempo que a gente vai demandar até chegar ao estágio de espíritos superiores, ele vai aumentar mais. Vai aumentar para nós, mas não para a existência em si, para nós que estamos vendo como encarnados, mas não para a existência em si do espírito, em que o tempo, o espírito é que eu digo quando nós estamos desencarnados, né? Na erraticidade. Esse tempo ele não é tão grande assim perante as leis universais, perante o desenvolvimento do universo, né? Para nós, 250 mil anos, por exemplo, é muito tempo. Mas para o desenvolvimento de uma estrela, de um planeta, ou até mesmo a eclosão de outras estrelas, isso é um flash de tempo, né? Então a gente não tem como mensurar muito essa questão temporal. É interessante a gente ter em mente que, primeiro, que nós não vamos ficar o tempo inteiro num estágio inferior, né? Onde vai perdurar esse mal. É importante a gente sempre ter em mente isso. E a cada degrau que a gente sobe, que a gente consegue se melhorar, a gente não vai regredir. Isso também ficou enfatizado durante todo esse primeiro capítulo aí. Em relação ao tempo, o Bacelli, né, comenta nas suas obras e nas suas lives que Chico costumava dizer que a gente tem essa ideia de que o tempo, por isso que se diz que o tempo é muito relativo, né? Que o tempo na erraticidade ele é diferente do nosso tempo aqui. Ele é mais rápido, por assim dizer, nos planos mais evoluídos, tá? Porque no plano espiritual aqui próximo a nós na Terra, ele se aproxima muito, até porque nós desencarnamos e vamos para este plano em torno do nosso orbe terrestre. A gente não sai daqui direto para um mundo superior, né? Para um plano mais elevado. Então, até por uma questão de adaptação, de continuidade, de evolução nossa, o tempo próximo, no plano espiritual, mais próximo aqui da Terra, ele é relativamente similar ao nosso, com poucas diferenças. Em termos de adiantamento, por exemplo, pegando como referência nosso lar, em termos de adiantamento tecnológico, se colocarmos isso em tempo de evolução, em anos, por exemplo, né? Chico questionou de André Luiz há quantos anos, por exemplo, eles estariam na nossa frente em relação à tecnologia. Na época, em 1943, que o livro foi escrito,
A resposta foi que este tempo variava até 100 anos. Tá? Em termos de tecnologia, eles estariam 100 anos à nossa frente. Certo? Então, foi só para a gente, como tu falasse em tempo aqui, evolução, eu lembrei desse detalhe, porque às vezes a gente acha que desencarnou e o tempo na erraticidade já muda, né? A gente já tem essa ideia de que um dia para nós aqui é um segundo lá. Não é bem assim, né? Quando nós estivermos aqui nas proximidades da Terra, sob a influência ainda da, da, da nossa vivência aqui, nós estamos meio que sujeitos ainda a essa questão do tempo, muito parecido com o nosso aqui. Aí outra questão aqui que me fez lembrar, que Emmanuel comenta, é que todas essas questões, como o André falou, do livre-arbítrio, da nossa inteligência, por que que sempre é citado o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio é algo que Deus nos deu e ninguém nos tira. Pode nos tolir na nossa expressão de todas as formas, na nossa expressão de manifestação verbal, na nossa expressão de opinião, na nossa expressão religiosa, mas no nosso pensamento, este é livre. Nós, o livre-arbítrio no pensar, nunca ninguém vai poder nos tirar. Nós podemos até não manifestar esse pensamento. Podemos ser proibidos, né, de manifestar o nosso pensamento. Seja ele qual for, em qualquer, sobre qualquer assunto. Mas ninguém nos proíbe de pensar, de sentir principalmente, né? Então, por quê? Porque é um sentimento, é algo, é um atributo que Deus nos concede e nem Ele nos tira mais, né? Porque aquilo que Ele cria, né? Ele só modifica para aprimorar, né? Ah, mas no livro dos Espíritos fala sobre a lei da destruição. Fala, mas no sentido de que nós não temos o direito de destruir voluntariamente nada, né? Mas a destruição como lei natural, como lei divina, em que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Inclusive o nosso corpo, quando a gente desencarna, é uma destruição natural. Ele se modifica, a matéria, e vai dar ali vida a outros elementos da natureza, né? E o espírito volta, e o perispírito volta na sua condição no mundo espiritual. Todo esse conhecimento que a gente adquire, ora nós vamos evoluir mais intelectualmente e ora nós vamos evoluir mais moralmente. Nada disso fica perdido. Inclusive nos momentos que nos parecem mais difíceis, ali a misericórdia divina sempre nos dá uma oportunidade de aprendizado. Até a própria evolução acontece naqueles períodos em que nós olhamos assim, mas o que tem de evolução nisso aqui? Né? Por exemplo, uma guerra. Né? Há uma evolução numa guerra. Por que que há uma evolução? Como assim evolução numa guerra? Há uma evolução. Porque nós precisamos reagir para reconstruir aquilo que foi destruído. Pelo orgulho, pela vaidade. Então, o que que acontece? Muitas vezes é exatamente nessa necessidade de refazer é que nós descobrimos potências, né, tecnológicas, nós vamos descobrindo remédios, nós vamos descobrindo tanta coisa que vai nos fortalecendo para que aquele momento seja vencido. Então a guerra foi boa? Não, a guerra nunca é boa. Mas a misericórdia divina, apesar do nosso erro de termos produzido a guerra, ela nos dá a oportunidade de nós usarmos daquele mal para tirarmos alguma coisa de proveito. Então, se nós pegarmos ali isoladamente potências bélicas, potências que trazem muitas vezes nos seus governos condições de trabalho escravo, por exemplo, a China, né? Que tem que saiu praticamente de crises e desenvolveu o seu sistema tecnológico sem igual, né?
a tecnologia da China é algo que a gente não tem o que dizer. Em contrapartida, sua moral não acompanha, né? Porque ali tem muito trabalho escravo, tem a condição de perseguição àqueles que se dizem cristãos, a segmentos religiosos que não vão ao encontro daquilo que o governo coloca, eles passam a ser perseguidos, até mesmo são mortos, né? A questão do controle da natalidade, que hoje eles já estão sentindo a consequência disso aí, inclusive no Japão também, está se tornando um país de pessoas muito idosas e que eles não estão vendo mão de obra, não estão encontrando mão de obra suficiente através dos jovens. Por quê? Porque eles fizeram todo aquele controle, né, de natalidade. Por exemplo, numa família onde havia um filho e uma mulher engravidasse, ela teria que praticar o aborto, principalmente se ali, ou então, se nascesse fruto dessa gravidez fosse uma mulher, seria morta, né? Então, culturalmente, isso aí acontecia porque eles não queriam a expansão populacional. A Alemanha, que com todos os problemas que teve, né? A Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, todos aqueles problemas que aconteceram ali nos trouxe excelência em medicamentos, desenvolvimentos na medicina. Assim Israel também. Então, sempre há, apesar de tumultos, de problemas econômicos, de problemas sociais, de problemas políticos, de confrontos pontuais, de guerras que existem até hoje em determinados locais, sempre tem algo que a espiritualidade ali trabalha para que fique de positivo para a humanidade como um todo. Então, vejam que nós estamos sempre assistidos pela espiritualidade de forma misericordiosa, apesar das nossas escolhas erradas, o nosso processo evolutivo, ele caminha, ele não, jamais ele volta ali, né? Apesar de todos os problemas que a gente causa, o progresso é algo que não tem como parar, tá? No geral, como um todo, individualmente e coletivamente, nós temos resgates para que nos comprometem, mas o progresso em termos de evolução, esse continua sempre acontecendo, tá? Nós ainda temos nesse primeiro capítulo anjos e demônios, né, que vai ser o próximo assunto. O que eu tinha sobre essas questões era isso, né? Eu não sei se alguém tem mais algum comentário, né? Mas é importante que a gente o entendimento do pensamento dos espíritos superiores junto com Kardec na montagem dessas questões, né? Ele veio crescendo, veio no crescente até chegar ao nível, tá, mas e os anjos e demônios, que vai ser o próximo assunto. E como é que é isso, né? Da onde que sai da onde que sai? Como é que nós uns têm uma tendência, outros têm outra, né? E a gente vai entendendo que todos nós temos essas oportunidades de crescer. É lógico que não vai ser numa existência, né? Dificilmente a gente vai evoluir muito numa existência apenas, né? Até porque o nosso tempo, como a Carla comentou, ele é, ele é diferenciado, né? Onde cai também por terra aquela teoria que a gente desenvolve, nós evoluímos somente no plano espiritual e viemos até aqui para sofrer, encarnamos por castigo, né? E não, nós
No momento que nós encarnamos, nós temos todas as possibilidades, né? Porque se a gente viesse já, eu digo no geral, né? É lógico que tem existências que é por resgates, outras é por missões, outras é que eu, quando reencarno, antes de reencarnar, eu peço as minhas para passar por algum tipo de prova, enfim, de situação, para ver se realmente eu fortaleci e se está fortalecido lá dentro, no meu íntimo, aquela questão de não sucumbir a nenhuma facilidade momentânea, mas que vai me prejudicar em muito, né? É o que Sócrates comentava, né, sobre as nossas existências, né? Algum comentário? Com o frio que está aí, vocês hoje estão mais quietos, eu observei, né? Né? Hoje o povo está Não, quietinho. pô, já que só disse oi, tá só É. observando. Não, esse tema ele é muito bom, né? Ele é muito bom e ele faz assim, vocês estão falando, vocês estão explanando muito bem esse assunto e eu estou fazendo várias reflexões assim sobre tudo isso que vai sendo tocado, né? Eu não tenho, eu confesso, irmão, que eu não tenho muito conhecimento nessa área, assim, então para mim esse assunto está sendo muito novo, então eu estou só absorvendo. Ah, Não, mas mas nós todos estamos num grau parecido, né? Ainda hoje eu estava lendo a introdução do Livro dos Espíritos, né? É que, na realidade, quando a gente estuda, nós não estudamos o pensamento de Kardec, né? A gente estuda direto o Livro dos Espíritos e por ele muitas vezes é difícil da gente entender o que está escrito, né? O que é por foi isso que nós estudamos todos os itens da introdução aqui, que quando entrou no grupo nós já tínhamos terminado, né, é, Jaque? Nós exatamente. estudamos todinha a introdução. Quase matei eles no cansaço, ninguém aguentava mais ouvir falar na introdução. A gente A mas foi introdução é muito um livro. importante. É muito importante, é muito A importante. introdução é uma filosofia muito boa ali, E Os os prolegômenos, né? prolegômenos, É, as duas Prolegômenos. juntas, é É, fantástico os prolegômenos, eu acho a, maravilhoso. e logo ali no início fala sobre a teoria materialista, né? Ah, mas o que é o materialismo? Hoje eu estou conseguindo entender um pouquinho mais o que é o tal do materialismo, Né? né? Por que Kardec lançou o Livro dos Espíritos como filosofia, né? O que ele Exato. queria dizer com aquilo ali, né? Outra questão que também muitos comentam, mas se Kardec tivesse escrito hoje, tivesse lançado o Livro dos Espíritos hoje, não teria a mesma não Conotação. teria o mesmo efeito, não teria tido o mesmo efeito que na época que ele lançou. Hoje ele seria talvez mais um, e vai aqueles comentários, hoje Cristo seria mais um, né? Então a gente vê que cada pensamento ele tem que As, ser estudado. não, e é interessante quando as pessoas fazem esse comentário, porque são comentários vagos e soltos, porque olham para a pessoa que já está formada ali. Então, Sim, hoje, tu olhar para Jesus e saber quem ele é fácil, né? Agora, se ele realmente viesse hoje, se nós não ele, soubéssemos nada, ele ia passar pelos mesmos problemas, pela sim, mesma perseguição, pelo mesmo transtorno, talvez não fosse crucificado, mas talvez sofresse bullying, né? sim. sim. Ele ia passar pelos traumas de agora, da nossa época.
E ele ia dizer as mesmas coisas e nós iríamos rir, iríamos duvidar, iríamos desconfiar, porque nós não tínhamos fundamento para acreditar. Por que que eu tenho que acreditar nele? Se ele chegasse hoje aqui, se nós não soubéssemos nada, se ele dissesse assim, daqui a 1000 anos eu vou enviar um Consolador prometido, todo mundo tá doido, né? Não tem Sim. outra coisa. E daqui a 1000 anos nós iríamos reencarnar e íamos receber o Consolador prometido, exatamente como ele vem. E nós iríamos olhar e iríamos fazer a mesma coisa que foi feito lá atrás. Por quê? Porque hoje é fácil nós criticarmos, porque o trabalho está pronto. Porque hoje a gente tem parâmetros, a gente olha e diz, não, eu não acredito, eu sou ateu, acho que Jesus nunca existiu. Alguns são ateus e admitem que Jesus existiu, como homem, como um personagem, como alguém que veio só para fazer o bem, mas não o entendem como um enviado de Deus. É que nem hoje, quando eu comentei no Evangelho na Rede, que vocês acompanharam, Sim. é fácil olharmos para Chico Xavier hoje, né? Ele criou fama, o mundo inteiro conhece Chico Xavier. Mas nós olharmos para a essência, para a construção do Chico Xavier, é complicado, né? A gente olha e diz assim, não, não quero esse caminho para mim, eu quero o produto, o resultado final. Ah, não, mas aí o resultado final não é assim, né? Não vem, não nasce pronto, como a gente diz. Por E isso hoje, que venho, quando Kardec questiona qual o melhor exemplo, qual o melhor modelo, e eles respondem sucintamente, Jesus. E o que nós entendemos por modelo? O que é a palavra modelo? Vamos lá no nosso velho e bom amigo dicionário. É algo para ser copiado, seguido. Né? E a gente diz, ah, não, mas eu não tenho. Jesus é Jesus, como é que eu vou... modelo e guia. Ele é modelo, eu posso copiar e é um guia de instruções, guia prático, olha, o caminho é esse. Aí vem Kardec e diz assim, ah, mas Deus te deu o livre-arbítrio. Tu segue se tu quiseres. Então, hoje a gente olha para esta construção toda e diz assim, ah, não, se fosse hoje metade do que estava aí, ele já não colocaria. Se fosse hoje, ele talvez não fosse em 1019, 1020 questões, talvez fossem 3.000, 5.000, porque ele ia ter todo o conhecimento da ciência para ampará-lo nos seus questionamentos, para comprovar ou não essas existências, tudo que ele diz, tudo que já se sabe, né, que a ciência está comprovando que vem, porque lá ele não tinha nada, né? Ele lançou a coisa, olha, estou me atirando no fogo, né? Quem comprar, comprou. Quem não comprar, a ideia, vamos ver o que vai dar. E aí se passaram quanto tempo, né? Século XIX, século XX, estamos no século XXI, e são ideias que permanecem. E ainda encontramos pessoas com esse pensamento, ah, mas se fosse hoje, ah, mas tinha que ter escrito de outro jeito, tem preconceito, tem isso, tem aquilo. Não. Não existe preconceito na obra divina, nas leis de Deus. Existe aquilo que nós tornamos preconceito e que muitas vezes, por nossa escolha, nós queremos amenizar a nossa culpa ante algumas escolhas erradas, e aí nós vamos colocando adendo nas leis dos homens. Então, aquilo passa a ser lícito. Mas, como diz Paulo, né, nem tudo que é lícito me convém. Ante as leis divinas, continua sendo errado. Então, eu posso trocar o que eu quiser, porque a letra mata, né? O espírito vivifica. Então, eu posso pegar o Livro dos Espíritos, como já tem aí versões novas do Livro dos Espíritos, escrito pelos homens, né? O Livro dos Espíritos, mas eles resolveram reeditar, como se diz, né? Era uma nova roupagem ao Livro dos Espíritos. Então, mudaram ali conforme as suas conveniências. Mas tudo que eles tiraram dali e colocaram conforme as suas conveniências, deixou de existir? Não.
O que vale é o que vem. Exatamente. Que vale é o que vem, como as leis mosaicas, né? Quando Jesus diz, eu não vim destruir a lei, eu vim dar apoio, eu vim dar uma organizada aqui, tirar algumas coisas que são vistas pelo olho do ser humano, porque também existia no Antigo Testamento ali, existia muito do homem também, né? As próprias questões dos casamentos, inclusive, do preconceito contra a mulher. O homem era adúltero, não acontecia nada, a mulher era apedrejada. O homem poderia ter quantas esposas achasse necessário, era cultural daquilo lá. Então, Jesus vem e começa a parar essas arestas aí, né? Mas ele mantém a lei para ser cumprida, né? Termina com a questão da adoração, porque ele diz, misericórdia quero, sacrifícios não, né? Então, são questões assim que, por mais que a gente tente refazer isso, a gente olha e diz assim, mas eu vou colocar aqui coisas que não são de Deus. Eu vou colocar coisas que são dos homens para amenizar a nossa situação aqui, porque convém. Mas a lei de Deus, ela é imutável. Isso é E, curto e certo. e esse, o que Kardec desenvolve pelos espíritos superiores sobre essa questão vinculada ao livre-arbítrio, que dá a cada um de nós, exatamente como tu comentou agora, cara, dá a cada um de nós, tá, mas isso aí não é real para mim, né? Eu não acredito nisso, isso não faz sentido para mim. Vamos supor, eu não, eu não acredito em reencarnação. Eu vou lá, eu posso pesquisar sobre reencarnação, até e não simplesmente que são duas teorias bem antagônicas, né? Aqui ele diz, ele quer que nós, ele quer que o seu pensamento seja para nós uma autonomia, onde nós entendemos, nós chegamos a essas conclusões por nós e não por eles estarem dizendo. Não é um caminho que nós temos que chegar até eles, os espíritos superiores, né? É como Cristo, né, dizia: amarei a Deus de todo o seu espírito e ao próximo como a si mesmo. Bom, toda a lei e os profetas estão nisso, mas como é que é esse amor? É O amor para incondicional. mim talvez seja diferente do amor que é para cada um, né? E por isso nós vamos enveredando em vários caminhos, né? A ponto segundo a história da humanidade, a gente tentar matar por amor. Não, eu amo tanto aquela pessoa que se ela não olhar para mim, eu mato ela. Eu prefiro não ter ela do meu lado, olha o absurdo, do que ela não me amar, né? Então, só citando esse pequeno trecho que quantas existências a gente está demorando para entender o que é o tal desse amor, né? Amar aos outros, o que quer dizer isso? Porque é que nem o pessoal comentava, né? Em acidentes de trânsito, ainda bem que não foi com a minha família. E depois passou meia hora, não, mas eu amo a todos, como assim? E que nem eles comentam também, né? Os espíritos superiores comentam, amar aos amigos é fácil, o difícil é amar aqueles que são diferentes a nós, que nos causam várias situações embaraçosas, que a gente não consegue entender. Isso é difícil, né? Só citando esse, essa, essa,
essa palavra, o amor e o nosso livre-arbítrio, que cada um vai entender que para mim vai ser uma coisa, para Jaque vai ser outra, para Carla vai ser outra, para o Vilmar vai ser outra, para o Eduardo vai ser outra, né? Isso em cada item das perguntas, por exemplo, do Livro dos Espíritos, né? O que é bom para mim, ele precisa ser entendido como sendo bom para todos. É o que a Carla comentava quarta passada, né? O que eu faço, o que eu construo, ele tem que ser positivo também para os outros. Não posso eu produzir alface com agrotóxico que vai prejudicar a tantos e eu dizer que estou fazendo alguma coisa boa. Não, mas eu estou produzindo alimento, mas que tipo de qualidade tem esse alimento? Né? Só citando só essa questão. O pessoal Pode tá... falar, Jaque. Não, não, eu tô só escutando, tô só escutando. Quem é que faria anjos e demônios se o André terminou? Eu faço, pode deixar. Ah, tá. Quarta-feira que vem eu vou estar lá no santuário, e aí eu vou estar com a quarta à tarde toda livre para montar a apresentação. Mas já vou estudando desde hoje, pode deixar. Eu, para Ô, Carla, contribuir aqui com... Oi! só de curiosidade aí que estavam falando da introdução do Livro dos Espíritos, né? Foram 13 aulas de introdução. 13 Veja, anos. É, ou seja, 3 meses. 3 3 meses só de André, introdução. pode Oi. assistir. Senta lá e assiste. Mas é bom, é muito legal. É, O Vilmar é o nosso senhor do tempo. Não tem né? Senhor dos Anéis, o Vilmar é o nosso senhor do tempo. Ele está controlando para nós ali quanto tempo nós vamos levar estudando. E É mais cada ou dia... menos umas 3 encarnações. Ah, Eu já provavelmente. perdi as contas. Agora Não, já não conta mais, não conta mais. Não conta mais, é eu tinha melhor não feito as contas, contar. acho que era 8 anos, não é? Eu acho que era por aí, né? Vai dar tempo de todo mundo se aposentar, né? Graças a Começar a Deus. estudar de novo. Aí depois É, começa no início de novo, né? Ah, esqueci a Mas introdução. não tem. Volta a introdução. eu, Durante a semana, eu já disse isso para vocês, né? Eu tenho 3 grupos de estudo do Livro dos Espíritos. E todos estão em questões diferentes, assim. Um está lá no início, outro está no meio, outro está quase no fim. Quando eu penso que eu vou chegar no fim, vamos formar um grupo de estudo dos livros dos Espíritos? Vamos, a gente começa lá na introdução de novo. Ou Meu seja, Deus. sinal de que eu ainda não aprendi absolutamente nada, né? Cada vez que eu volto, vamos, volta lá que tu não sabe nada. Não aprendesse nem o primeiro item da introdução. eu também, todas as vezes que eu estudei, eu nunca cheguei ao fim. Nunca cheguei ao fim. Na verdade, essa questão do estudo, questão a questão do Livro dos Espíritos, foi em função da pandemia que nós construímos isso. Porque desde que eu entrei na Casa Espírita, isso aqui, eu acho que é um alerta, assim, no sentido de uma crítica construtiva. Eu, particularmente, acho que estudar questão a questão, pá, mas é chato. É chato se a gente fizer uma leitura o tempo inteiro, barará, barará, se a gente não para e não comenta e não traz enriquecimentos de outras obras. Hoje nós podemos estudar paralelamente com as obras que Chico Xavier nos trouxe. Então, fica dinâmico, fica mais atraente. Nós vamos, olha quantas coisas a Jaque, o Vilmar, a Rayane, o Eduardo, nos estudos que eles prepararam,
nas questões iniciais ali, quantas coisas de ciência, através do Miramês, quantas coisas nós trouxemos. Então, para mim, eu acho muito mais produtivo, mais construtivo, a gente absorve melhor do que nós pegarmos uma apostila, por exemplo, institucionalizada, e que ali tem a citação do livro. O que acontece? Tu nunca pega o livro para olhar, o que é um grande erro, porque a apostila sistematizada ela é como um roteiro de um professor. Sim. Ela não é para quem está estudando comprar a apostila. Não. O coordenador do grupo, facilitador, invento tanto nome como diz o Espírito a Kardec, nomenclatura é por conta de vocês, dá o nome que vocês quiserem. Tá? Aquele que está ali organizando o grupo, coordenando o grupo, ele tem a apostila como um roteiro. Mas se lá na apostila está citando a questão número 100 do Livro dos Espíritos, ele tem que ler a questão número 100 do Livro dos Espíritos. Sim. Aí, conseguiram entender? Não, então vamos ler a 99. Aí, quem sabe, então, a gente lê todo o capítulo que envolve a questão 100. Aí todo mundo gosta. Agora eu consegui entender. Por quê? Porque a apostila, ela é só uma ideia, é um planejamento de aula. Então, tu vai ali e desenvolve, né? Agora, isso não tem melhor forma do que estudar questão a questão. Tem um outro livro muito bom, que é, deixa eu abrir a câmera aqui para vocês verem, que é esse aqui, ó, o ABC do Infinito, que é como se fosse um estudo sistematizado do Livro dos Espíritos, tá? Que são 4 volumes, ou seja, ele é bem aprofundado, ele traz vários comentários, inclusive do próprio autor, né, o José Naufel, e ele cita ali Chico, Divaldo e outros tantos, até cientistas, ele cita aqui. Então, ele se aprofunda nas questões, não é algo superficial, né? Então, são livros que eu tenho os 4 volumes aqui, mas, para mim, o efeito melhor é estudar questão a questão. Aí a gente também pode pegar, por exemplo, o livro que eu já comentei aqui, Religião dos Espíritos, que é o estudo do Livro dos Espíritos. Inclusive, eu já contei para vocês que o nome do livro veio em função de que aproximadamente cada obra de Kardec que estivesse por completar 100 anos, Chico fez um livro de estudo da obra. Por exemplo, o Livro dos Espíritos, ele lançou o Religião dos Espíritos, que, na verdade, seria o nome original do Livro dos Espíritos. Só que Kardec foi orientado a não colocar esse nome, e sim Livro dos Espíritos. Então, 100 anos depois, Kardec lança o estudo do livro, de algumas questões, obviamente, né, do Livro dos Espíritos, com o nome Religião dos Espíritos. Depois, o estudo do Livro dos Médiuns é Seara dos Médiuns. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo é o Espírito de Verdade. E o estudo do livro O Céu e o Inferno é o Justiça Divina, que para mim eu acho maravilhoso. É um dos melhores livros para mim do Emmanuel, é o Justiça Divina, eu acho fantástico. Então, são livros que nos auxiliam no estudo das obras de Kardec, assim como o Livro da Esperança também é maravilhoso, né? Ele traz questões do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tem recurso? Tem. A gente não precisa ficar só lendo as questões, né? Agora, é claro, a gente tem que preparar, tem que buscar, tem que pesquisar. Por isso que esse site que eu compartilho com vocês, eu gosto, porque ali tem quase todos esses livros aí. Né? Exatamente. Ele é muito bom. Não, e às vezes no Livro dos Espíritos é uma linha resposta, mas que dá um desdobramento gigantesco. Né? Dá um... É como a aquela Jaque resposta disse. parece óbvia, né? Exatamente, mas aí a gente vai... Tá, mas o que isso significa? É que nem a questão, qual o modelo e guia? Mas o que é modelo? O que é guia? O que eu entendo por seguir este modelo? E aí a gente lembra da fala do próprio mestre, né? Podereis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Opa, como assim, né?
Se o que ele fez eu já acho praticamente impossível, ele diz que eu posso fazer mais do que aquilo. Então, o que que entra aí? A nossa vontade de colocarmos em prática aquilo que chega a nós. É isso, por isso que eu disse, eu vou trazer um texto do Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, que fala sobre a vontade. Mas, enquanto isso, a gente vai comentando. Quando vocês quiserem que eu leia, eu leio. Eu assisti eu não lembro agora, é um tema que a Jaque tá em um dos estudos, né? Eu disse, nossa senhora, o que essa mulher está falando? Aí eu vi o Marco aula sobre a Nanã, eu disse, daí a Carla comentando, eu disse, nossa, eu tô muito atrás desse pessoal. Então, para vocês verem o quanto é importante ter essa documentação, esse registro desses momentos, para a gente usar, para a gente buscar depois, né? Na realidade, não gosto de me assistir, mas eu gosto de assistir os outros, né? Então, Não é que a gente É vá tão se importante, assistir, né? mas é subsídio de estudo, né? Sabe que a religião afro, né, os descendentes afro, eles passaram muito pela oralidade, os ensinamentos eram passados pela oralidade, né? Não tem muito registro, claro que gravação muito menos, porque a tecnologia ainda não tinha chego, né? Mas livros, assim, é, atas, enfim, fundamentos da religião, é passado ainda muito pela oralidade, os mais antigos, e como se perdeu, né? Hoje, atualmente, como está perdido isso? Eu também, eu não gostava, eu tinha essa restrição de gravar as homílias, de gravar os estudos, porque eu gostava muito da oralidade, da gente trabalhar um passando, verbalizando para o outro. Mas hoje eu vejo a importância, porque sai cada preciosidade, né, nas homílias, nas palestras, em que a gente depois pode assistir e de tempos em tempos, e aquilo sempre é atual e a gente consegue sempre se renovar. Exatamente. Graças a Deus, hoje a gente tem a tecnologia, né? E agora a gente começou a gravar as nossas homílias, as nossas palestras, estamos montando um acervo bem substancial, assim, do nosso trabalho, graças a Deus. A gente consegue fazer isso com a ajuda dos irmãos, claro, né? Porque eu sou um zero, muito à esquerda para isso, mas a gente está conseguindo juntar um acervo muito bom, assim, de conhecimento. Isso é muito importante, porque quem vem depois tem material, porque ninguém é eterno, né? Imagina a dificuldade do próprio Cristo em relação a isso. Que os apóstolos tiveram que ir lembrando e anotando. Paulo se questiona na igreja de Corinto, quando ele diz assim, como é que eu vou atender todo mundo ao mesmo tempo? E é quando Jesus aparece para ele e diz, escreva cartas. E aí surgem as cartas de Paulo, sob a orientação do próprio Cristo. Não desanima, não te desespera, escreve cartas. Uma carta naquela época levava um ano para chegar. Sim, mas ele sempre chegava na comunidade, escrevia carta para a comunidade que ele tinha fundado anteriormente. Né? Exatamente. Eu sigo o NEP, eu gosto muito do orador do NEP, que é o Arthur Valadares. E ele fala muito, ele fala muito sobre Paulo, né? O NEP é isso mesmo. Eu esqueci a sigla da entidade, mas é Paulo, né? Eu gosto muito de seguir ele. E ele fala muito sobre Paulo. Paulo tinha toda essa questão do espiritismo também, né? Ele falava muito sobre a imortalidade da alma. Ele falava muito sobre, inclusive, sobre o perispírito, não com essa nomenclatura, mas ele dava muito, né? Eu gosto muito de ver as palestras do Arthur. O livro Paulo e Estevão, vale a pena. Eu não li ainda, mas eu quero ler, tá? Na minha lista de pedidos. É de chorar. Paulo Estevão é maravilhoso. Eu, nesse meu retorno, né, eu questionei muito, eu ficava alugando
tanto a Carla quanto a Rayane, né? Mas isso e aquilo e tal. E daí eu voltei da onde vieram sobre a nossa história, da onde vieram os escravos, por que que eles vieram para cá, quais tribos eram. Então eu comecei a estudar e também a escrever isso aí, né? Porque a própria Umbanda, ela aglutina muito desses conceitos, né? E a maioria é realmente a oralidade. A minha avó era benzedeira, assim, e vinha gente de longe para ela benzer. E eu nunca dei importância para isso. E hoje eu disse, pô, se eu tivesse escrito ali sabe? Eu lembro que às vezes a gente torcia, mas havia uma torção no pé, no dedo, e ela vinha e a gente pegava uma folha e começava com uma linha ali e tal. Então são tantas coisas, né? Que Mas lamentavelmente coisas boas, elas boas e coisas se elas perderam. ficaram assim, né? É, Uma pena, né? Não, e hoje a gente vê isso na fitoterapia, né, Oxe, André? era o que eu ia A falar. ciência, Não, hoje a gente está junto, hein, Carla? é, A gente vê isso na fitoterapia e a gente vê a ciência da erva, né? A ciência Exatamente. mostrando a medicina da erva, atuando, e os emplastros, assim, que a gente usa hoje. E muita erva, às vezes, como curativo. Quando eu comecei a trabalhar na Umbanda, e faz muito pouco tempo mesmo que eu comecei a trabalhar na Umbanda, fazem 7 anos. E eu acho isso assim, ó, um bebê, muito pouco tempo. E eu lembro que o guia, bem no comecinho, assim, ele já pegava a folha, já colocava sobre as pessoas e botava curativo, e eu achava aquilo, assim, de muito utópico, né? Eu achava muito, muito louco aquilo. Eu digo, mas isso não tem fundamento, né? Milenar isso, né? Mas É só eu não fundamento tinha isso. conhecimento, né? Sim, claro. Aí eu resolvi agora, ano passado, eu resolvi fazer a formação em fitoterapia, É porque eu queria fantástico. entender, né? É. E aí começaram a mostrar essas questões todas, eu digo, como a A gente é própria... simples É. e ignorante. Ignorante. E ignorante. Continuamos simples e ignorantes. é. A própria Continuamos. A gente homeopatia, abre assim, ó, uma frestinha. A gente abre uma a, frestinha. a própria Irmãos, eu vou me homeopatia chegou despedir. antes do Sim, espiritismo. sim. É Eu vou me mesmo. despedir porque os Não, meus filhotinhos estão chamando pela comida. Eu vou lá colocar comidinha para eles e dar o remédio, tá bem? Ok, vai tranquilo, nós já vamos encerrar aqui. Deixo um beijo para vocês. E Beijo até a semana que vem, então, eu venho com o tema do anjos e demônios. é, Ok, anjos e demônios. Tá, eu vou te pedir exatamente. ajuda, Carla. Depois no privado eu vou te chamar. Tá bom, pode Beijinho. deixar. Meu lado anjinho vai te ajudar. Tá bem. Vamos lá, bom, gente. Eu trouxe para encerrar aqui para nós, do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Ô, Rayane, chegou quietinha hoje, nem disse nada para nós. nem Ela disse nem oi. gritou, cheguei. E Emmanuel fala sobre a vontade e diz assim: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Encontramos também o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. E outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina procedência concedeu-a por auréola luminosa razão,
depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para consolidar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade, magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma, que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçada pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela, dispomos do botão poderoso, que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivo séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra, e a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sob os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Emmanuel. Que a nossa vontade seja sempre motivada pelo amor, o respeito, a fé, a coragem da fé e a dinâmica de compartilharmos uns com os outros aquilo que há de melhor em nós. Que assim seja. Assim seja. Que tu fez assim, guriazinha. É lindo esse texto, né? Nossa. Eu disse amém. Amém. Eu mandei um texto para Jaque, eu estou com 5%. Se cair, vocês já sabem, eu mando lá no grupo. Tá. Um texto da terapêutica da minha aula dessa semana, um texto enorme da terapêutica falando que a única terapêutica era a ajuda ao próximo. E um texto imenso. Manda lá para nós, manda lá. Aí o texto falava, e eu mandei um coração para Jaque e resumi, falei, fora da caridade não há salvação. Foi o que eles disseram. Aí vocês falando da ciência, eu falei, olha aí, a psiquiatria dizendo para nós aquilo que Kardec já disse. Eu mandei hoje esse texto para ela, e é muito interessante. Hoje a gente consegue, né, respaldar pela ciência aquilo que o Kardec trouxe, os espíritos trouxeram. Essa frase do Emmanuel eu acho muito forte. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, é aquela história de que a carne é fraca, devagar com a dor, porque o santo é que é de barro. É verdade. Gente, obrigada por hoje. Até a semana que vem. Eu vou botar esse texto do Emmanuel lá para vocês lerem. Se puderem, leiam o livro Pensamento e Vida, que é maravilhoso. Beijo, gente. Tchau. Bom feriado. Vocês também. Tchau.